Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao M&A Cast. Esse é o 4º episódio sobre reforma tributária e M&A. Eu estou aqui com o meu sócio da área fiscal, Paulo Vaz. Tudo bem, Paulo? Oi, Bem-vindo novamente. E hoje a gente vai falar sobre reforma de fundos. Esse novo cenário aí, Paulo, da reforma dos fundos. Quais foram as principais mudanças trazidas na reforma dos fundos? Então, vamos olhar para essa situação da seguinte forma, né? Eu gosto sempre de ter a linha do tempo. Nós tivemos já em 2023 alterações na legislação, criando condições para que os fundos não tivessem come-cotas, né? Impondo regras novas para esses fundos. Essas regras estão em vigor. No início desse ano, nós tivemos uma tentativa de disciplina da regra de contribuição ou não das carteiras dos fundos para o novo modelo de tributação, contribuição para o novo IVA, né? Uma coisa que é inédita, porque hoje um fundo de investimento, via de regra, ele não é contribuinte Sim. de tributo sobre o consumo. Sim. A carteira dele é isenta se ele seguir as regras da legislação. E a tributação normalmente é transferida para o cotista, né? O governo criou uma legislação que estava alterando esse estado de coisas para colocar o fundo como contribuinte, alguns fundos como contribuinte do IVA. Né? Quando a legislação foi criada, ela deixou claro que a situação do fundo de investimento era de não contribuinte. Né? O governo acabou, na conversão da lei que regulamentava essa situação, vetando alguns artigos. Com isso, os fundos iriam se tornar contribuintes, mas esses vetos foram derrubados a posteriori. Então, voltou uma grande parte do que era antes, com exceção de alguns fundos, FIAGRO e FII, que acabaram tendo, hoje em dia, uma situação de condição a ser cumprida para não ter que contribuir para o novo IVA. Né? O que isso indica? Isso é resultado da percepção que o governo federal teve de que alguns modelos de estrutura, por exemplo, os FDICs de meio de pagamento, elas estavam gerando uma riqueza fora do âmbito de tributação tradicional do mercado financeiro, que é fora dos bancos, né? E essa tributação estava ficando só sujeita a imposto de renda. Estava ficando só sujeita a imposto de renda na distribuição. E a uma alíquota bem menor do que a alíquota corporativa. E não tendo nenhuma tributação indireta. O governo percebeu isso e criou, está fazendo esforços na direção de alcançar essa tributação. Né? Dá para dizer também que essa legislação de fundos de investimento ela nunca foi tão dinâmica como nos últimos anos. Tem um puxa lá, toma cá, mas um fato da vida é que, principalmente os fundos chamados patrimoniais, são o alvo preferido da legislação tributária para tentar mudar a arrecadação. Né? Os fundos patrimoniais, por oposição às entidades de investimento, são aqueles fundos em que existe o controle do gestor por parte do controlador do fundo. Então, há uma tendência clara de discriminar esses fundos em relação aos demais no que diz respeito à tributação, gravando esses fundos mais. Sim. Obviamente que esse contexto não se restringe à reforma, né? A gente tem aí a jurisprudência do CARF apontando claramente para um aumento do questionamento das estruturas que têm fundos patrimoniais criados exclusivamente ou tão somente para a economia tributária sendo atacados. Então, o mercado tem que estar atento a esse contexto geral. Né? Porque o FIP era uma estrutura usada não só para captar recursos no mercado, né, os FIPs de mercado, vamos dizer assim, que eles realmente faziam as rodadas de investimento com vários investidores, onde o gestor é independente dos cotistas, né, e os cotistas são apenas investidores financeiros. Esse é um tipo de FIP, mas o FIP também, né, o Fundo de Investimento em Participação, também é muito usado, foi muito usado, e agora a gente vai ver
com a reforma se vai haver uma grande redução, de fato, por algumas famílias, algumas estruturas mais de controle mesmo daquele cotista sobre a decisão de investimento daquele fundo. Substituindo a holding. Substituindo, exatamente, uma holding, uma personalidade jurídica ali de uma limitada ou de uma SA por um fundo, e aí ganhava um benefício fiscal de fato. O que a Receita criou de diferente para o FIP, por exemplo, é que o FIP puramente patrimonial passou a ter o risco de incidência do Come Cotas. Sim. Como é um fundo que, pelas características, é puro de renda variável, Sim. como é que você faz a aplicação de um Come Cotas? Porque você pode ser muito injusto, você pode ter uma situação de renda temporária que depois vira prejuízo. Né? E aí foram criadas teias de legislação para poder lidar com isso e fazer a melhor justiça fiscal possível. Então, por exemplo, a parte do resultado desses fundos que era oriunda de equivalência patrimonial reinvestida, a parte da reaplicação dos recursos oriundos de alienação de ativos em novos ativos autorizados também saiu do cálculo do Come Cotas, né? Mas, se você perceber, essa guerra da Receita Federal contra os fundos, ela vem desde meados da década passada, quando ela, por exemplo, pegou o FIP e determinou que o rendimento oriundo de dividendos e lucros que o FIP recebe vai compor o valor do imposto de renda na hora do resgate. E ele colocou o fundo, nesse aspecto, numa situação de desigualdade com a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica ela isenta a equivalência patrimonial daquele investimento, aquele dividendo que vem é isento, e quando distribuído também era isento, e quando passa por dentro do FIP, custa pelo menos 15%. Né? Então, nós temos aí uma tendência clara de busca da Receita Federal, ora como viés arrecadatório, ora como viés de indicação de comportamento que ela quer que o contribuinte adote, né? Punindo o comportamento com uma tributação maior e deixando a tributação menor em outro cenário. E nesse cenário, você acha que a holding volta, então? Então, frente à questão dos fundos patrimoniais estarem a caça às bruxas aos fundos patrimoniais, dividendos não tributados para as PJs brasileiras, você acha que a holding volta? Se tivesse uma bola de cristal aí, Paulo? Acho que sim, porque da perspectiva do investidor, você tem a figura do ágio, que eu sei que a gente tem um debate só sobre o ágio para o futuro, né? Um mecanismo que foi criado há muitos anos atrás, foi aperfeiçoado também pelo governo Fernando Henrique, e que a holding é fundamental para poder fazer o destaque desse ágio, né? Tanto como gestora de investimento e desinvestimento, pensando num risco de tributação de dividendos, quanto como veículo catalisador de investimento para destaque do ágio, além da governança e de todas as vantagens que a holding propicia do ponto de vista societário, ela, sem dúvida, tem um papel que, como você disse num dos episódios anteriores, né, ela sempre foi vista como uma vilã, né? Uma maravilha societária que era uma desgraça tributária. E agora, sabendo usar, entendendo para que a holding funciona, ela pode realmente ter o seu papel. Esses ciclos que a gente vê no Brasil, né? Que teve uma época que o fundo era visto como a menina dos olhos e a holding era... Agora talvez troque um pouco os papéis. É verdade. Né? Isso muito o governo sempre tentando controlar a iniciativa privada de como ela deve agir. É muito... Eu diria que como a gente faz aqui, né, Rê, toda vez que a gente entra num projeto, a gente faz vários cenários de veículo de investimento para poder dizer os prós e contras e os riscos associados a alguns deles, né? Exato. Então, a holding ela tem que estar sempre no cardápio, eu diria isso. Tá bom, ótimo. E aí a gente vai falar no próximo e último episódio exatamente sobre ágio. Vamos tentar falar um pouco. Então, não percam.